Aqui a gente tem início a nossa aula 3, parte 3, onde a gente fala sobre métodos de conservação de alimentos pelo frio. O frio é uma metodologia de conservação de alimentos bastante versátil. Você pode utilizar este método tanto para alimentos de origem animal quanto alimentos de origem vegetal. Esse método ele também pode ser empregado para conservar alimentos in natura ou mesmo alimentos prontos. Não é à toa que a gente vê, no caso hoje no mercado, uma grande variedade de produtos prontos para o consumo congelados. Os métodos de conservação com a utilização de baixas temperaturas baseiam-se fundamentalmente na aplicação do frio. Esse frio ele tem como base o fato de que o crescimento desse micro-organismo que está contaminando o alimento, ele é retardado em temperaturas maiores que temperaturas de congelamento, tá? E esse micro-organismo também é inibido por temperaturas menores que temperatura de congelamento. Dessa forma, o método de conservação sob baixas temperaturas, ele é capaz de promover a diminuição do crescimento microbiológico, a redução da atividade enzimática, redução das atividades que são naturais do tecido, por exemplo, uma fruta, uma hortaliça, um pedaço de carne. E ainda com isso, a gente tem o quê? O aumento do tempo de vida de prateleira desse produto. Em primeiro lugar, a gente teria a refrigeração, no qual eu teria a utilização de temperaturas que variam entre menos 1,5 a 10 graus, menos 1 a 10 graus positivos. O tempo de refrigeração de um alimento ele vai variar de acordo com a natureza do produto. Se for um alimento que você quer que conserve muito, se for um alimento que ele passou por um pré-tratamento, ou seja, um método de conservação anterior, se ele já foi aplicado algum método de transformação naquele produto, tudo isso vai depender do tempo de refrigeração que você vai poder manter esse produto. O tempo, esse processo de conservação, refrigeração, ele é capaz de retardar ou inibir o desenvolvimento microbiano e até mesmo reduzir a atividade enzimática existente naquele alimento. Com essa baixa temperatura, a gente tem a atividade metabólica do tecido também retardada, ou seja, diminuída, o que aumenta ainda mais o tempo de prateleira desse produto. Esse método de conservação é muito usado para vegetais e alimentos frescos em geral. Porém, você consegue manter esse alimento por períodos curtos de tempo. A refrigeração, ela então vai variar de acordo com vários fatores, como o tipo de produto, a natureza, a origem daquele produto, se ele é de origem animal, se é de origem vegetal, as condições em que se encontra aquele alimento, e vai variar, ou seja, o tempo de conservação de acordo com o tipo de alimento. Então aqui, por exemplo, a gente observa que vísceras e carne picada são alimentos altamente suscetíveis ao processo de deterioração. Então você vê que o tempo de conservação, mesmo sob refrigeração, é muito curto, de 2 a 3 horas. Diferente de outros produtos como ovos, que você consegue manter sob refrigeração em um período de 10 a 30 dias, o que já é bem longo. O congelamento seria o outro método de conservação por aplicação do frio. Basicamente, o método de congelamento, de conservação por congelamento, ele utiliza temperaturas mais reduzidas que a refrigeração, temperaturas que vão variar entre menos 18 e menos 20 graus Celsius. Essas temperaturas são capazes de inibir e até mesmo destruir alguns micro-organismos. Inibir, no que eu digo, é o crescimento, e destruir, no caso, destruir o micro-organismo. Essa temperatura muito reduzida também é capaz de reduzir, de inativar, de inibir a atividade enzimática. Esporos bacterianos, por exemplo, do Clostridium de botulino, eles não são destruídos mesmo nessa condição de temperatura muito baixa.
Nesse método de conservação, praticamente toda a água do meio, ela fica no estado sólido. E esse método é capaz de conservar esse produto por um longo período de tempo. Os métodos mais comuns para o congelamento desse alimento podem variar entre o congelamento em leito fluidizado, onde o alimento passa sobre uma superfície e ele é, no caso, congelado, ou até mesmo pela imersão desse líquido nessa segunda figura, onde o alimento ele é submerso em um líquido criogênico e é congelado imediatamente. A gente vai ver mais à frente que esse método de congelamento ele vai influenciar diretamente nas condições, no tempo de vida que esse produto vai ter como produto congelado e também na qualidade, nas condições desse produto após o congelamento, ou seja, durante o descongelamento ou após o descongelamento. O congelamento ele proporciona então um aumento no tempo de conservação desse produto, onde a gente verifica aqui, por exemplo, para a carne de bovino, um tempo que pode variar de 3 a 12 meses. Tudo vai depender da condição desse congelamento, da temperatura, se esse alimento ele está ou não submetido a variações nessa temperatura. Isso vai impactar diretamente no tempo de vida de conservação desse produto. O ultracongelamento, no caso, quando a gente utiliza temperaturas muito reduzidas, ele também consegue, no caso, inibir esse desenvolvimento microbiano e atividade enzimática de forma mais eficaz, é claro. Afinal, a temperatura utilizada ela é muito mais reduzida. E dessa forma, a gente tem um aumento no período de conservação desse produto. As temperaturas utilizadas elas vão variar de menos 18 a menos 40. Métodos para se atingir o congelamento. Como eu falei, o método de congelamento utilizado para obter o produto congelado, ele vai impactar diretamente nas condições nutricionais e também sensoriais, químico e sensoriais desse produto, além do tempo de prateleira daquele produto. O congelamento rápido, ele é considerado ideal. No congelamento rápido, a gente tem o quê? A formação de cristais muito pequenos, cristais intracelulares. Esses cristais, por serem tão pequenos, eles não vão romper as estruturas celulares desse alimento. Ou seja, quando eu tenho cristais pequenos, eu não tenho rompimento das estruturas celulares. Isso vai fazer com que não haja o favorecimento ou aceleração da deterioração desse produto, porque eu não tenho extravasamento do meio nutritivo existente dentro daquela célula e porque também não há o rompimento dessa célula, onde também ocorreria o extravasamento de água, que faria com que as células desse alimento elas também se encontrassem no estado desidratado após o descongelamento. Ou seja, o ideal é você ter um congelamento rápido com a formação de pequenos cristais que não rompam as estruturas celulares e dessa forma não haja o extravasamento de conteúdo nutritivo para a proliferação microbiana ou de água que, no caso, estaria causando a desidratação desse alimento e com consequente perda de textura desse alimento. Por outro lado, o que a gente não quer, o indesejável, seria um congelamento lento. Nesse congelamento, os cristais formados durante o congelamento são grandes, São grandes cristais de gelos intercelulares. Esses cristais de gelos grandes, eles vão alterar a estrutura da célula. Por quê? Porque quando eles forem formados, eles irão romper as estruturas celulares, favorecendo a deterioração desse alimento e a proliferação microbiana. Por quê? Como esse gelo, esse grande cristal, ele rompeu a estrutura celular, ele permitiu agora a liberação, o extravasamento de conteúdo celular, intracelular nutritivo, que o micro-organismo vai gostar, vai querer, vai utilizar para sua proliferação como seu alimento e também vai favorecer o extravasamento de água daquele alimento, fazendo com que durante o descongelamento esse alimento perca muita água e ele acabe tendo perda de textura.
No congelamento a gente observa a redução na atividade de água. Isso também impacta diretamente na atividade do micro-organismo presente ali naquele alimento. Como a gente viu, então aqui a gente tem dois parâmetros: o congelamento rápido, onde eu tenho a permanência de uma célula praticamente intacta, e aí você não tem o quê? Perda de textura, você não tem extravasamento de conteúdo nutritivo nem de água, ao contrário do que ocorre quando a gente tem a formação de pequenos cristais de gelo, né? Que é observado no congelamento lento. Aí eu tenho o quê? Formação de grandes cristais de gelo com danos à parede celular desse alimento. E aí o que acontece? Rompeu essa estrutura celular, eu tenho extravasamento de meio celular nutritivo, extravasamento de água, e com isso essa célula ela se torna deformada, né? Porque ela perde água e perde conteúdo nutritivo durante o descongelamento. Esse conteúdo nutritivo vai inclusive favorecer que esse alimento descongelado se deteriore mais rápido em função da proliferação microbiana de micro-organismos que tenham permanecido ali. Algumas vantagens do frio como método de conservação, a gente poderia citar que a gente consegue manter esse alimento por um longo período de prateleira, ou seja, um longo período de disponibilidade desse alimento para o consumo. A gente consegue ainda garantir, dispor de uma grande variedade de produtos, mesmo eles tendo sido produzidos em diferentes regiões do mundo. Você consegue, no caso, oferecer esse produto em outras regiões em função de você conseguir um produto estável por um longo período através do congelamento. Além disso, a gente consegue manter várias características sensoriais e químicas e nutricionais desse produto em função do congelamento não alterar muito essas características do produto. E a questão econômica, ela vai ser mais ou menos impactante de acordo com as condições de congelamento utilizado. Como eu disse, se você tiver a aplicação de um congelamento errado, você pode ter impacto no valor econômico e nas características desse produto. A regra dos 3 P's, ela é aplicada no caso à manutenção e à garantia de qualidade de um produto congelado. Essa regra dos 3 P's, ela fala que o produto ele deve ser congelado desde o início. Então, quando esse produto ele é colhido, imediatamente o seu metabolismo ele já começa a ser alterado. Ele já começa um processo de deterioração. E isso necessita que esse alimento entre no estado de conservação, no caso de congelamento ou refrigeração, o mais rápido possível. Quanto mais precoce for, então, a aplicação desse frio, maior será o tempo de vida desse produto e maior será a qualidade que irá permanecer nesse produto. O frio ele tem que ser permanente. Se você congelou, se você refrigerou esse alimento, ele deve ser mantido até o consumo nesse estado refrigerado sob a aplicação do frio ou do congelamento, da refrigeração ou do congelamento. Algumas regras para o congelamento bom desse alimento seria a escolha de produtos bons, que não estejam com uma carga de contaminantes ou de micro-organismos muito elevada, ou seja, de um alimento que já não esteja em estágio de deterioração, porque aí o congelamento ele não vai conseguir manter esse produto por muito tempo. A preparação desse produto seria que a aplicação de métodos de conservação anteriores, como um cozimento, um branqueamento no caso, ou uma preparação com algum tipo de aquecimento, vai aumentar, é lógico, o tempo de vida e de manutenção das características desejáveis desse produto. O acondicionamento vai ser importantíssimo, porque se você não mantém a temperatura correta, você vai ter um alimento que vai se alterar, logicamente. A embalagem ela é imprescindível para você evitar a contaminação desse produto durante o armazenamento também.
etiqueta, porque você deve identificar aquele produto corretamente, e o congelamento desse alimento também deve ser bastante eficiente para que eu não tenha todas aquelas perdas e alterações que nós já mencionamos. O descongelamento desse alimento é uma das variáveis mais importantes para você ter um alimento após o congelamento dentro de condições desejáveis para o consumo. As variáveis são várias, né? Como, por exemplo, a natureza do produto, se é um produto de origem animal ou vegetal, o tamanho das unidades, no caso desse alimento que vai ser congelado ou descongelado, aqui no caso descongelado. Se você tem frações menores daquele alimento, você consegue descongelar mais rápido e dessa forma você vai submeter por um menor tempo aquele produto a uma temperatura elevada. Isso vai impactar diretamente nas características como coloração, o aroma desse produto, o sabor desse produto, porque a gente sabe que o aquecimento ele vai ter algum efeito deletério para esse alimento. Então, quanto menos você submeter esse alimento àquele aquecimento, menos serão as alterações nesse alimento. E é lógico que se você tem unidades menores de produto congelado, você vai precisar de uma temperatura muito menor e um tempo menor para fazer com que ele seja descongelado. A finalidade também, né? É lógico que o descongelamento, de acordo com o fim que você vai dar a esse produto, ele deve ser realizado de uma determinada maneira. Então, a gente vê aqui um gráfico que mostra, no caso, se esse alimento ele deve ou não passar por um descongelamento antes de ser preparado. Por exemplo, aqui a gente tem, nessa segunda fileira, os alimentos que necessitam de descongelamento, né? Por exemplo, um pão, um bolo, antes de ser preparado. Ou, na verdade, antes de ser consumido. Alguns produtos, como produtos hortícolas, ervas aromáticas, peixes pequenos, já não necessitam desse descongelamento antes de serem preparados. Onde devemos fazer e como fazer esse descongelamento? Esse descongelamento ele deve utilizar, no caso, em primeiro momento, uma água fria ou deve ser realizado dentro da própria embalagem em temperatura de refrigeração, por exemplo, dentro da geladeira. Então, o ideal é você deixar esse produto descongelando de um dia para o outro sob refrigeração dentro da geladeira. Tirou do congelador, deixa ele dentro da geladeira, descongelando até o outro dia, por exemplo. Se você não conseguir fazer isso, você nunca deve, por exemplo, utilizar uma água quente em cima daquele produto, porque você, primeiro, vai causar alterações indesejáveis naquele produto, degradação de alguns componentes interessantes, como sabor, aroma, coloração do produto, e ainda se o produto não estiver na embalagem, você pode lixiviar, ou seja, remover por ação da água vários conteúdos nutritivos desse alimento. Sempre utilizar o uso de água fria, caso você vá utilizar água, e esse alimento ele deve estar dentro da sua embalagem, para que inclusive não corra o risco de contaminação por água contaminada. Esse descongelamento ele pode ocorrer em micro-ondas, inclusive é o mais indicado depois do descongelamento dentro da geladeira, tá? Por que o congelamento dentro do frio ele é mais indicado que o micro-ondas, por exemplo? Você pode pensar, os dois métodos podem ser aplicados. Podem, claro. Porém, o primeiro método ele é mais indicado porque você não tem aplicação de temperatura elevada. E dessa forma você não tem perda de aspectos físico-químicos e nutricionais sensoriais desse alimento. O ideal é que você evite recongelar esse produto. Então, congela em frações menores que você vai fazer uma única utilização e não vai necessitar recongelar. Agora, a gente teria início a nossa aula 3, parte 4, onde a gente fala um pouco sobre a conservação de alimentos por métodos físico-químicos, a desidratação, a liofilização, a atmosfera controlada e a ionização ou irradiação.
A desidratação, ela tem como princípio básico a remoção da água livre existente naquele produto. A gente já viu que quando você reduz a quantidade de água livre naquele alimento, você vai inibir todas as transformações microbiológicas, porque o micro-organismo não vai ter água para se movimentar e se proliferar, ou fazer a sua atividade metabólica, e também você inibe, no caso, as reações químicas. Você inibe a chance das moléculas se juntarem, se chocarem e reagirem fazendo as reações químicas. O aspecto, no caso da desidratação aqui, seria você teria como objetivo principal, no caso, prolongar a vida de prateleira por ação da redução da atividade de água. Essa secagem ela ocorre, no caso, pela aplicação de um calor, onde você tem a inibição tanto do desenvolvimento microbiológico, também como a redução da atividade enzimática que possa estar ocorrendo naquele alimento. Os aspectos gerais seriam que temperaturas insuficientes, quando elas são aplicadas, elas podem não ter o efeito desejável no produto. Então, por exemplo, na secagem, a gente vai ver que alguns produtos, principalmente de origem animal, ou na verdade ambos, origem animal ou vegetal, eles podem ter aplicação de compostos químicos como o dióxido de enxofre e até mesmo o ácido ascórbico, com o objetivo principal de evitar o escurecimento naquele produto. A aplicação de vácuo também favorece, no caso, a redução nas reações de oxidação daquele produto, que vão levar também ao escurecimento do produto e à perda de compostos interessantes, como vitamina C e até mesmo a coloração do alimento. Então, alguns pré-tratamentos, como cozimento ou aplicação de um aditivo, pode, no caso, fazer com que esse produto ele tenha características mais desejáveis durante a secagem. Além disso, é interessante que pré-tratamentos semelhantes aos que são utilizados, por exemplo, por congelamento, como o próprio branqueamento, possam ser utilizados aqui para esse tipo de alimento que vai sofrer uma secagem, porque você consegue reduzir todas aquelas atividades posteriores de modificação desse produto. Todas as reações químicas que poderiam ocorrer de alteração de cor, né, principalmente alteração de cor, você consegue evitar com pré-tratamentos desse produto que vai ser seco. Algumas vantagens da secagem seriam o prolongamento dessa vida de prateleira. Você tem agora um produto muito mais estável, porque você tem menos água menos água livre nesse produto. Você consegue reduzir, no caso, o peso desse produto, a massa desse alimento, e, consequentemente, você vai ter um impacto diretamente no transporte e no custo desse produto. Você consegue também reduzir, no caso, o tamanho dos pedaços pela redução da água, e você também vai ter um impacto econômico aí. Algumas desvantagens. Como você tem a aplicação do calor por efeito para realizar, no caso, essa desidratação, você tem logicamente uma perda nutricional do seu produto e também alterações na cor e no aroma desse alimento. Nós temos dois principais tipos de secagem principal. Aqui a gente tem, no caso, as figuras trocadas, ok? Esse primeiro aqui seria a secagem artificial e esse segundo, no caso, com o alimento exposto e protegido, lógico, ao sol, a secagem natural. Esses alimentos que passam pelo processo de desidratação, eles vão apresentar, lógico, uma redução na umidade desse alimento, tá? Ou seja, no seu conteúdo de água livre, principalmente. A gente tem, em primeiro momento, os alimentos secos tradicionais. Esses alimentos secos, eles têm um tempo de vida muito maior, porque você tem um alimento com uma quantidade de água muito reduzida. A umidade permanecente nesse alimento, ela é mais ou menos de 25%, e você tem aí nesse produto uma atividade de água variando entre 0 a 0,6. São alimentos considerados estáveis, e os maiores exemplos são produtos como farinhas ou até mesmo grãos.
Nesse tipo de produto, as reações químicas de alteração desse produto e a atividade microbiológica ela é muito reduzida. Você vê que uma farinha, você consegue manter ela ao ar livre ou ambiente aberto por um longo período, sem que ela se altere. Em segundo momento, a gente tem os alimentos chamados de alimentos de atividade de água intermediária. Alguns exemplos desses produtos são as balas açucaradas, biscoitos, estruturados de frutas. Nesse tipo de produto, a gente tem uma umidade variando entre 15% a 50%. A atividade de água desse alimento ela varia entre 0,60 a 0,85. São alimentos considerados estáveis e nesse tipo de produto a gente tem principalmente o crescimento de fungos e leveduras. Afinal, bactéria não consegue se desenvolver facilmente nesse intervalo de atividade de água muito reduzido. Então aqui a gente tem que ter uma atenção maior com bolores e leveduras. E aí a gente entra num método de conservação que é muito interessante pelo ponto de vista nutricional que ele pode oferecer um alimento. A liofilização. A liofilização ela nada mais é do que um método de desidratação do alimento. Nesse método, você nada mais tem do que um alimento congelado, onde você, durante esse congelamento, com a aplicação de um vácuo, você consegue remover a umidade existente naquele alimento. As temperaturas elas variam entre menos 40, ok? E aí você tem, por um efeito de exsicação, pela sublimação, a remoção de água existente naquele produto. E aí eu tenho um produto desidratado sob baixas temperaturas. Isso significa dizer o quê? Que eu tenho agora um alimento que teve, no caso, uma redução na sua atividade de água, ou seja, você vai ter um alimento que vai ser mais estável e que não passou por uma temperatura elevada. Afinal, a secagem foi feita em baixas temperaturas, em temperaturas de congelamento. Isso quer dizer que esse alimento teve poucos danos às características físico-químicas e sensoriais dele, como a coloração ou até mesmo a nutrientes como vitamina C ou outros que são termoláveis não foram deteriorados, afinal você desidratou o produto em baixas temperaturas. Então, como eu já falei, o que acontece durante a liofilização? Você tem o congelamento desse alimento seguido pela permanência desse produto no vácuo, ou seja, a exsicação pelo vácuo. A água contida nesse alimento, então, ela vai ser eliminada, ela vai ser removida desse produto pela sublimação. E a gente tem aqui o quê? Que a liofilização, ela não altera, ela não, como eu falei anteriormente, ela causa poucas alterações nas características físico-químicas e sensoriais desse produto, inclusive com baixas perdas nutricionais e praticamente nenhum escurecimento do produto. Hoje a gente já encontra uma grande variedade de produtos secos por liofilização, principalmente frutas, para serem consumidas na forma de snack. E essa fruta ela é um produto estável e com características químicas e sensoriais muito semelhantes às do produto original. Aqui a gente tem uma comparação entre a desidratação tradicional e a liofilização. A primeira coisa que a gente observa seria o escurecimento do produto que foi seco de forma tradicional, primeiramente pela aplicação da temperatura, tá? E aí também, como essa temperatura na secagem ela é mais elevada, você vai ter todos aqueles efeitos deletérios da temperatura elevada, o que não acontece no processo de liofilização. Outro método de conservação, principalmente aplicado a frutas e hortaliças, mas também pode ser aplicado a alimentos de origem animal, seria a atmosfera controlada. Essa atmosfera controlada, ela nada mais é do que submeter o alimento a uma atmosfera diferente daquela que a gente respira, no caso, diferente da atmosfera que aquele alimento estaria normalmente submetido.
Nesse processo de conservação, você pode ter a inibição do crescimento microbiológico, principalmente micro-organismos aeróbios, porque você pode retirar o oxigênio e, no caso, fazer a inserção de outros gases, você pode fazer a inserção de outros gases, e dessa forma você tem o quê? Inibição tanto da atividade de respiração celular daquele tecido, e também você tem inibição do escurecimento e perda de alguns nutrientes como vitamina C. Você pode estar utilizando o nitrogênio, você pode estar utilizando a inserção de gás carbônico, a retirada do oxigênio também, como eu falei. Se o oxigênio está presente, você vai ter todas aquelas alterações provenientes da exposição desse alimento ao oxigênio, como escurecimento, como respiração celular, o crescimento de micro-organismo aeróbio principalmente, ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui seria a inserção de alguns tipos de gases, como o gás do etileno. Esse gás ele é capaz de inibir, no caso, o amadurecimento do tecido vegetal. A irradiação, ou também chamado de ionização. Apesar de ser considerado um método ainda novo em relação a outros métodos mais convencionais, como uma secagem e refrigeração, esse método já é bastante utilizado na indústria atual. Basicamente, o método de irradiação nada mais é do que submeter aquele tecido vegetal ou animal a radiações gama, raios X e elétrons. Nessa submissão você tem o quê? Basicamente, a ação desse tipo de raio ela vai fazer com que eu tenha modificações no DNA do micro-organismo presente ali naquela superfície, e a modificação desse DNA vai fazer com que as atividades metabólicas do micro-organismo ou dos micro-organismos presentes, elas entrem em um completo parafuso, ou seja, elas sejam alteradas a tal ponto que aquele micro-organismo vá, no caso, morrer, ele morra por essa alteração no seu metabolismo. Então você nada mais faz o que? Submeter esse tecido, né, onde está presente o micro-organismo, a essa radiação ionizante. Não há aquecimento nenhum, então dessa forma as alterações em coloração, sabor, ou seja, as alterações físico-químicas e sensoriais, elas são reduzidas. Você tem um baixo custo operacional, entretanto, a população ela ainda tem uma grande barreira, ainda é um grande tabu para a população. Então muitas pessoas não se sentem à vontade em consumir esse produto. Então, a gente fizer um resumo, o micro-organismo aqui, a conservação ela ocorre pelo seguinte fato de que o micro-organismo ele é exposto a uma radiação que vai o quê? Alterar o seu DNA e fazer com que o metabolismo do micro-organismo entre em um completo parafuso, ou seja, entre em uma completa desordem que vai levar, no caso, à morte desse micro-organismo e, dessa forma, livrar esse tecido, esse alimento, dessa contaminação presente. Alguns aspectos ainda importantes dessa irradiação seria o alto custo das plantas de irradiação. Você tem, como eu falei, a destruição desse micro-organismo ou desse parasita e até mesmo inativação da enzima pelo mesmo efeito, das enzimas de deterioração pelo mesmo efeito, pelo efeito de que durante esse processo eu tenho danos à estrutura celular desse micro-organismo e efeitos no DNA do micro-organismo que vão levá-lo à morte. Então, como eu falei anteriormente, no processo de fumagem ou defumação, a gente tem a deposição de compostos tóxicos provenientes, no caso da combustão de madeira, mas também a gente sabe que esses compostos podem vir de via sintética, ou seja, já vem o produto pronto, a fumaça pronta, onde são depositados, no caso, na superfície desse produto, compostos tóxicos como compostos fenólicos e aldeídos. Aí a gente vai ter o quê?
uma ação antimicrobiana desses compostos e também a formação de uma estrutura rígida na superfície do produto, que seria uma crosta. Essa crosta ela impede a entrada de contaminantes e também os agentes químicos depositados ali, como por exemplo os compostos fenólicos e aldeídos, teriam essa ação antimicrobiana. Esse tipo de produto, eles podem ter alguns compostos tóxicos relacionados ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Existem vários estudos relatando esse tipo de evento. Em geral, nesse tipo de produto são aplicados compostos ou aditivos como sulfitos, nitritos e nitratos, que são compostos chamados de compostos de cura da carne. Esses compostos, eles também têm uma atividade antimicrobiana e eles são muito utilizados tanto para você obter a coloração observada naqueles produtos, por exemplo, embutidos, e também porque eles têm um efeito inibitório tanto do crescimento de micro-organismos e também de reações de escurecimento enzimático e não enzimático. Os principais seriam dióxido de enxofre, metabisulfito, nitrito, nitrato. A adição de solutos, como eu falei anteriormente, ela é muito representada pela salga ou pelo açucaramento. Tanto quando ocorre a adição de açúcar ou com a adição de sal, você tem essas moléculas de sal e água se associando fortemente à água presente naquele alimento. Dessa forma, aquela água ela já não está mais disponível para as alterações de crescimento de micro-organismo ou as alterações físico-químicas, as reações químicas. Como ocorre agora a combinação entre esses compostos e a água livre, essa água agora ela se torna combinada. Dessa forma, ocorre uma redução da atividade de água. E alguns desses compostos também, como a salga, no caso do sal, eles são tóxicos para alguns micro-organismos. Por quê? Porque eles causam alteração na sua célula, principalmente pela perda de água. Então, isso pode levar alguns micro-organismos à morte, principalmente pelo efeito de plasmólise decorrente dessa desidratação. Os métodos químicos eles são resumidos basicamente na adição de aditivos. O que a legislação fala sobre métodos químicos ou adição de aditivos? Segundo a legislação brasileira, a portaria SMS 504 de 27/10/97 é a que regulamenta o uso de aditivos. O aditivo alimentar nada mais é do que todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir. Esses aditivos eles têm como objetivo principal modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenamento, transporte ou manipulação de um alimento. Os aditivos eles são adicionados aos alimentos com variadas funções. Então você pode ter um agente conservador, um agente antioxidante, um agente acidulante. Temos vários tipos. Essa identificação, para que ela ocorra, eu tenho a utilização das letras INS seguidas de 3 algarismos. E aí você vai ter, no caso, o tipo de aditivo que está sendo adicionado àquele produto. O que seria esse INS? Nada mais é do que um sistema internacional de numeração desse aditivo alimentar. Ele foi elaborado, no caso, pelo Codex Alimentarius, onde você tem a identificação desses contaminantes, desses aditivos que vão ser utilizados no alimento. Ele tem como objetivo, então, estabelecer dessa forma um sistema numérico internacional de identificação desses aditivos, para que a gente tenha dessa forma um controle mais eficiente e seguro desses aditivos adicionados aos alimentos. Esses aditivos alimentares, então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, para antioxidantes. Aqui você tem o número
do INS e a identificação onde cada numeração se refere a um tipo de aditivo. E aqui, no caso, ao alimento onde ele é utilizado. Aqui, a gente poderia ter outro exemplo de aditivo como conservante e, novamente, eu tenho o número do aditivo e você consegue observar isso nos rótulos dos alimentos. Aqui a gente tem a bibliografia e finaliza, no caso, essa aula de conservação de alimentos, que seria a nossa aula número 3. Muito obrigado, pessoal. Acesse o canal e até a próxima. Um abraço.